Olá, querido, graça e paz, boa noite, que Jesus abençoe você poderosamente e lhe dê a sua santa graça, a sua santa paz, amém? Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja Ele, amém? Vamos orar, vamos fazer uma oração rapidinho. Nós estamos fazendo um dos primeiros vídeos desse quadro que nós criamos aqui no Facebook, depois vamos estar espalhando para as outras redes sociais, explicando a Bíblia. Isso, vamos explicar detalhadamente alguns pontos enigmáticos, difíceis de se entender das Escrituras. Oremos, querido Deus eterno, Pai do nosso Cristo, abençoa nossos irmãos que o texto que nós trazemos hoje, um texto emblemático, um texto difícil de se conhecer, de se interpretar para muitos cristãos, e nós vemos pessoas fazer umas afirmações meio que absurdas, estapafúrdia. Vamos lá, o texto é rapidamente Romanos capítulo de número 13, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Essa tradução diz assim: toda a alma esteja sujeito a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Preste atenção, não há potestade que venha de Deus. E as potestades que foram ordenadas por Deus. Aleluia. Por isso que resiste a potestade, resiste a ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Vamos continuar a leitura, porque texto sem contexto é pretexto. Terceira, versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, que é poder e governo, para fazer o bem, e terás louvor dela? Porque, versículo 4, porque ele é ministro de Deus para o bem, mas se fizerdes o mal, teme, pois, não trazer debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar e fazer o bem. Pronto. Nós vamos aqui, aleluia, o que queremos apresentar para vocês são 3 expressões que dizem: é ministro de Deus, é ministro de Deus. Pronto. Está falando dessa potestade. Você entendeu? Diga a glória a Deus, aleluia. Pronto. Vamos lá. Primeira regra gramatical para se interpretar um texto: você tem que pegar o texto, ler o texto e analisar o texto. Pronto, nós fizemos uma análise textual, isso é leitura pausada, com calma, sem atropelar os versículos. Deixa eu tirar esse negócio aqui que ele está me encandeando. Jesus do céu. Vamos lá. Muito bem. Então você deve fazer uma leitura clara e correta. Primeira regra de interpretação: o texto, você tem que observar se o texto é literal, alegórico ou não. 2 tipos de texto que as galera se perdem muito. As pessoas querem pegar os textos alegóricos e traduzir como texto literal. Isso é um erro terrível, né? O texto aqui é literal, certo? Está nos dando uma explicação, uma orientação, um mandamento para a igreja. A igreja deve obedecer às leis civis do seu país. Muito bem, vamos explicar para você. Se você morar na Índia, a lei civil do seu país é que você deve adorar milhares de deuses. Aqui no Brasil, antigamente, era um país católico apostólico romano. Hoje é livre, onde você pode escolher a sua religião e o governo não deve se meter nisso. Mas antigamente não era assim, né? Então, se você morasse na Índia, sendo cristão, com essa palavra aqui, está dizendo que você tem que obedecer à lei do seu país. E a lei da Índia é que você tem que adorar um Deus Shiva.
você vai obedecer? Mas a Bíblia está dizendo que aqui a Bíblia está aqui, ó. Toda alma deve ser sujeita às potestades superiores. Tá lá, vamos explicar para você. O texto foi escrito no ano 55, 56 da história por Paulo. Paulo vai fazer uma carta direcionada à igreja que está crescendo, aleluia, lá em Jerusalém, e o governo é romano. Por isso a carta vai receber um título de Carta aos Irmãos Romanos, ou à sociedade romana, vamos assim dizer, aos cristãos romanos, ou para evangelizar os cristãos romanos, e assim sucessivamente. Deus amado. Então vamos lá, gente. Deixa eu me ajeitar aqui que tá quente hoje. Tá muito quente. Eu cheguei daqui agora, e quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho... Aleluia. O texto, na época do ano 50 história, essa comunidade sofria várias pressões helenistas, de um judaísmo helenista. Ou seja, se você olhar a data, o cristianismo não estava se formando. Isso é o conteúdo histórico do texto, entendeu? Muito bem. Então, aqui é texto para judeu. Lá naquela época, naquele país, naquele costume. As autoridades constituídas aqui por Deus, está falando das autoridades do país de Israel. Não está falando de autoridade brasileira, está falando das autoridades constituídas por Deus no país de Israel. Quem formou Israel foi Deus, através de Jacó e dos seus 12 filhos, que eram as 12 nações, que estavam peregrinando pelas terras alheias. Deixa eu tirar esse negócio também aqui, que eu estava na igreja, mas agora não estou mais na igreja, então vamos aliviar. Aleluia, glória a Deus. Aqui fica mais à vontade, né? Vamos lá. Pronto, muito bem. Vamos lá. Então, ele forma, a nação vai se formando. Então, o primeiro governo que tinha, vamos lá, vamos para a história. Primeiro governo, vamos dizer que ele foi juízes, depois sacerdote e depois reis. Poderes constituídos por Deus. Esses poderes lá são constituídos por Deus. Sanhedrin, que é o tribunal jurídico, que seja as polícias, os juízes, os magistrados, que o texto está falando dos magistrados aqui. Esses lá foram constituídos por Deus. Aqui não. Os juízes daqui são terríveis. As leis são terríveis. Então tem lei para fechar a igreja. Teve aquela PL. Me fugiu agora o nome. Vai, digamos que o Brasil elege um presidente LGBT. Digamos, uma possibilidade. E ele declara que dentro da igreja pode ter beijo de homem com homem, de mulher com mulher, que os pastores são obrigados a casar eles. Então vai ser uma esculhambação. Mas aqui está dizendo que deve obedecer todas as autoridades. Não está. A Bíblia está dizendo que as autoridades são aquelas autoridades lá naquele país, lá naquela época, naquele tempo. Isso não pode ser pregado para a igreja como regra ao pé da letra. Isso é loucura. Entende? Digamos com a pessoa que veste branco, né, que é o Pai Santo. Você vai obedecer um Pai Santo? É uma autoridade. Segundo o que eles interpretam, diz que é uma autoridade constituída por Deus. Você vai obedecer? Você vai obedecer o chefe de polícia, você vai obedecer o vereador, você vai obedecer... Não tem nada a ver. Entendeu? Então, a autoridade que o texto está falando, que você deve observar, vou explicar para você dentro do texto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Vamos lá. Nós lemos no capítulo 13 e no 2, está dizendo porque ela é ministro de Deus para o bem, mas se fizerdes o mal, teme, pois não trará debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Está falando de ministro de Deus. Não está falando de governos corruptos.
Não está falando de governos ímpios. Você não deve obedecer a governo ímpio e governos não. Você deve obedecer como cidadão daquela pátria, obedecer às leis das pátrias, do seu país, do seu estado. Onde você estiver, você tem que obedecer. Porém, se a lei de determinado país que você estiver for contrário à sua fé, regra e prática, ou você sai de lá, então você será sofrer consequências. Como acontece os cristãos que estão sendo matados aí, a pessoa diz, estão matando os cristãos lá no Afeganistão, é a vinda de Jesus. Não, gente. No Afeganistão é um país cuja lei é de adorar apenas Alá. Quem pregar outra religião lá vai morrer. O crente vai para lá só vá se Deus mandar, porque se você não for, você vai morrer. Porque tem grupos radicais que matam pessoas que são de outra religião. Jerusalém é dividida por 3 bairros poderosíssimos: o bairro cristão, o bairro judeu e o bairro islâmico. Se o cristão for para o bairro islâmico, vai morrer. Se ele for para o bairro judeu, o judeu perece. Me parece que é mais caridoso, dá só uns tapinhas. Morre também, viu? Tô brincando. É uma sátira. Entendeu? Então um não pode ir pro lugar do outro. Se você observar nas filmagens, você vai ver que o muro de Jerusalém tem divisões. Para os cristãos adorar Jesus, para o judeu adorar o Deus deles, né? Ninguém sabe qual é o Deus deles, né? Tem muitos deuses, então. Mas amém. Ele diz que adora o Deus Criador, né? Yahvé, Jeová, Adonai, Hashem, não importa o nome, não importa quando eu sou. Então, muito bem, vamos lá, vamos continuar. Então, o texto aqui está falando das autoridades. Escreva aí, pastor, estou com dúvida isso, pastor, estou com dúvida daquilo. Esse vídeo vai chegar para você na sua rede social, no Mensa, vai chegar nos grupos de WhatsApp, você vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas, outros amigos. As dúvidas chegaram até mim e eu, de bom grado, responderei todas as suas dúvidas que você tiver, certo? Então, mande pergunta para nós. Mande perguntas, eu vou baixar, vou editar, vou baixar esse vídeo, vou colocar também no meu canal do YouTube. Isso, o canal do YouTube agora terá uma nova página explicando a Bíblia. Deus me deu uma direção muito forte. Já estou com desejo no coração de botar esse projeto adiante. E agora nós vamos pegar esses textos emblemáticos da Bíblia, só os mais difíceis, só os complicados. Textozinho fácil não. Texto difícil. Aqui o canal explicando a Bíblia, essa página do Facebook que nós fizemos, é justamente para isso, para explicar para você as dúvidas que você tem dentro da Bíblia. Então nós vamos ver se Deus se arrependeu, se Deus se arrepende. Nós vamos explicar muitas coisas fortes, assuntos que vai mexer com o pessoal, e nós vamos trazer à tona, vamos revelar para você os segredos que estão nas Santas Escrituras, as linguagens, os diagramas, as leis, os mandamentos, tudo vai ser aqui no canal explicando a Bíblia comigo e com você aí do outro lado, tá bem? Deus abençoe você. Foi só isso aqui, tem mais coisa, mas é só para começar. Deus abençoe você, amém?